Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical online, promovido pela Igreja Presbiteriana de Niterói. Aproveita esse momento abençoado na sua vida. Compartilha com uma outra pessoa, com alguém. Caminhe esse link que você recebeu. Abençoe a vida de alguém com a exposição da Palavra de Deus, para que outras pessoas, assim como você, possa ser abençoado através do estudo da Palavra do Senhor. Se você puder, assista ao culto de hoje da manhã, porque ele faz parte da introdução desta aula que haveremos de ministrar. O reverendo Sérgio foi liberado de estar aqui hoje, ele ficou para mim nas minhas férias e eu estou cobrindo ele para que ele possa se dedicar aos trabalhos do seu doutorado. Oremos por ele, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, enquanto nós aqui meditamos na palavra do Senhor. Nós vamos, neste momento, orar ao Senhor. O diácono Fernando nos conduzirá a Deus em oração e após oração cantaremos um hino ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, pedindo a direção de Deus sobre a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Deus querido, obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe os irmãos que estão em casa e que irão ouvir essa palavra. Que o Senhor possa ministrar no coração de cada um, falando aos corações o que cada um necessita ouvir da sua boca, Senhor, e dessa forma o Senhor mesmo nos abençoe. Abençoe o pastor Fernando na ministração dessa palavra, Senhor, para que seja bênção para todos quantos estiverem escutando e ouvindo. É o que eu te peço, eu te suplico no nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor nesse momento devocional com o hino que estaremos cantando neste momento, hino de número 132. É um hino de avivamento, um hino de oração pela Igreja do Senhor. Aproveite para orar, para se preparar para ouvir a palavra, para buscar o Senhor e abençoar a sua igreja. Seja você de que igreja for, que esteja conosco, nos assistindo, use esse momento para orar pela sua igreja. Use esse momento para falar com Deus. Sobre a amarga cruz revelaste teu amor, que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Com teu santo e puro amor. Vem, Senhor. Senhor, nos inflamar. Ó vem, ó vem, ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador, não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem de ti longe agora vão, de ti longe
hoje, agora vão. Outros seguem Outros seguem, mas também sem calor. sem fervor, vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir Tudo quanto a Salvador tudo quanto a Salvador quer altivo resistir ao teu brando brando doce amor. e santo amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém. Amém? Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Fernandinho. Obrigado, Marcelo. Oremos ao nosso Deus. Quantos que corriam bem de ti longe, agora vão. Outros seguem, Senhor, mas também sem fervor vivendo estão. Dentro da tua casa, na casa do Pai, mas não usufruindo da presença benfazeja do teu Santo Espírito, não desfrutando do banquete, comendo e se alimentando da tua palavra. Quantos, ó Deus, que estão dentro da casa como o filho pródigo, e quantos, ó Deus, que se fizeram como o pródigo, hoje desigrejados, longe da tua casa, sem perceber a passos que vão se distanciando de ti, das coisas que o Senhor ama, não lutam mais pela tua igreja, não a defendem mais, não levantam a sua bandeira que o Senhor mesmo levantou, pois o Senhor é o Criador e o fundador da igreja. Venha abençoar a igreja evangélica no Brasil, a igreja evangélica no mundo. Vem purificar. Venha, ó Deus, derrubar tudo aquilo que quer altivo resistir ao teu brando e doce amor. Vem com teu fogo, com o teu Santo Espírito, inflamar aqueles que estão desanimados. Que nós sejamos gravetos secos nas tuas mãos. Que o Senhor possa atear o teu fogo, cheio de paixão. Nós possamos pregar a tua palavra, nós possamos anunciar a tua salvação, nós possamos amar, perdoar, viver a vida abundante que o Senhor tem para nós. Ah, Pai querido, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de mim. Traz um avivamento sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre as igrejas presbiterianas de Niterói, sobre as igrejas presbiterianas do nosso sínodo, da nossa região sudeste, do nosso Brasil, pela IPB, e por toda a igreja evangélica, por todo aquele que professa o teu nome. Quantos que poderiam neste momento estar participando desta aula, mas que estão em casa, quantos que não leem mais a tua palavra. Ó Deus,
Traz fome e sede pela tua palavra. E fome e sede pela tua presença. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado. A nós pertence o corar de vergonha, como hoje se vê, aos nossos governantes, do presidente ao Senado, à Câmara, de deputados, aos governos estaduais, municipais, à igreja. A nós pertence o corar de vergonha, mas a ti pertence a misericórdia, a graça, o perdão e o poder para avivar, animar, transformar, santificar e nos fazer servos do Senhor. Faz-nos compreender a tua vontade, abençoa-nos com a tua palavra nesta hora. Que não seja mero acréscimo de conhecimento, mas que seja uma aula onde a tua voz seja ouvida, inclusive por este que ministra. Tu falaste ao meu coração, mas continua falando ainda nesta hora. Que a tua presença seja sentida, vivida e experimentada através da tua palavra e do teu Espírito nesta hora. Abençoe a vida do reverendo Sérgio, a Deus, nos seus afazeres. Que o Senhor lhe conceda a graça de atingir as metas às quais ele tem se proposto, especialmente aquelas que estão no centro da tua vontade. E se houver alguma coisa que não esteja de acordo com a tua vontade, que o Senhor afaste. Abençoa com ele a sua casa, a sua família. Abençoa o seminarista Will, também na conclusão do seu curso e possível ordenação futura ao pastorado. Abençoe os seminaristas e candidatos desta igreja. Levanta obreiros para o teu reino, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe mais uma vez, obrigado, irmãos. Sem mais delongas, eu convido você a abrir a Bíblia no mesmo texto da manhã. Convido você que não assistiu o nosso culto matutino, que você vá lá no YouTube depois e assista o culto, porque ele é parte introdutória desta aula. Não que você não possa entender nem compreender sem assisti-lo, pode, mas se você assistir, você vai compreender melhor. Então, se após este culto, esta escola bíblica, você puder assistir a aula que foi ministrada pela manhã em forma de sermão, você será muito enriquecido e abençoado com a palavra do Senhor. Salmo de número 44. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 16. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém? Com este texto, ou estes textos, nós queremos responder a uma pergunta que praticamente boa parte já foi respondida pela manhã, porque sou um cristão reformado.
e dar sequência dizendo: a reforma continua, que é o tema proposto para esta aula, para esta hora, para este domingo. Nós aprendemos pela manhã como esse texto de Salmos é importante quando diz que os nossos pais nos contaram o que o Senhor fez na geração deles, os poderosos feitos do Senhor. Aqueles filhos, ali no Salmo descrito, estão agradecendo por terem ouvido sobre os grandes feitos do Senhor, pelos poderosos feitos do Senhor na vida de seus pais, e mesmo no tempo em que outrora os antecedeu. No segundo texto que lemos, Jesus fala que vai edificar a sua igreja. A pedra de esquina, a pedra angular, precisava ser lançada para que a igreja pudesse ser edificada. No terceiro texto que lemos, o texto de Atos, o Senhor diz como vai ser esse programa. Ele diz: eu vou descer com vocês com o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em todos os lugares, até os confins da terra, começando na Jerusalém de vocês, na Judéia, Samaria, mas não vai parar por aí. Então nós vimos que dentro do livro de Atos, como é que a igreja se desenvolveu, cresceu, mas como ainda no período do imperador Constantino ela começa a se corromper, quando cessa a perseguição física, quando a igreja passa a ter a proteção, o apoio e andar de mãos dadas com o Estado, como surgem as inovações dentro da igreja, inovações estas que eram tremendos desvios da palavra de Deus, que não poderiam ser aceitas. Nós vimos como homens chamados de pré-reformadores tentaram com que a igreja voltasse à sua forma original, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. E nós então caminhamos por aí, por dentro do livro de Atos, vendo a corrupção dessa igreja, que depois sai do livro de Atos e prossegue na história do Império Romano e chega até a Idade Média. Nós vimos então como esses pré-reformadores se levantaram, como foram alguns perseguidos e alguns mortos, alguns queimados ao fogo, alguns entregues nas arenas. Nós vimos também na história da igreja desta manhã, como Deus levantou os concílios para manter a doutrina pura, bíblica, escriturística, mesmo em tempos de corrupção da igreja. Nós vimos que sempre houve um remanescente fiel, mesmo quando a igreja se corrompeu, sempre houve um remanescente fiel dentro da igreja. Vimos então que foi necessário que o Senhor levantasse. Em 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, para fazer eclodir na Alemanha a reforma protestante, para que a Bíblia pudesse voltar a ser examinada, lida por todo o povo, e não apenas pelo clero ou pelas autoridades clericais. Nós vimos como essa reforma aconteceu, nós vimos o preço que ela custou a cada um. Nós vimos que Lutero precisou se abrigar num castelo, de onde surgiu a inspiração do hino Castelo Forte ao Nosso Deus. Mas a história não parou em Lutero. Deus continuou levantando outros reformadores, ainda no tempo da reforma. Entre eles, o francês João Calvino. E nós gostaríamos de contar a você que nunca ouviu, ou a você que já ouviu, o que Deus fez através destes homens. Seguindo a orientação de Salmos,
para que haja conhecimento. Porque não podemos amar aquilo que não conhecemos. Há muitos cristãos que se afirmam reformados, que pertencem a uma igreja reformada, a uma igreja cristã, mas que não conhecem os ensinamentos da reforma. Em 1536, João Calvino, francês, declara-se protestante. Era um jovem de uma formação clássica, estudou direito, estudou os clássicos, de uma mente brilhante. Aos 26 anos já escrevera a principal obra da reforma protestante. A mais conhecida de todos, a mais estudada em todos os seminários, as Institutas da Religião Cristã. As Institutas da Religião Cristã nada mais é do que o desenvolvimento do credo apostólico que acabou gerando 4 livros, 4 volumes, dividido por creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo, creio na Igreja de Cristo. Calvino fugia da França por causa da perseguição aos protestantes. Por causa da perseguição que se abateu sobre a França. E ele então passa por Genebra. Farel, um reformador e pregador que ali havia, pede sua ajuda, fica em Genebra e ajuda-nos. Nós precisamos de um homem como você, de alguém como você em Genebra. E Calvino diz, não posso ficar. Vou passar adiante, preciso passar adiante. Farel toma uma atitude um tanto estranha, talvez impulsiva para nós, mas aquilo que ele sentiu no coração, ele olha para Calvino e tal é o seu desespero que ele diz, se você não ficar, mesmo sendo seu amigo, eu vou orar para Deus amaldiçoar a sua vida, para onde você vai? E não sei se por receio, ou se por consideração ao seu amigo, vendo talvez já um desespero, Calvino decide ficar. E começa então a pregação da palavra de Deus, da necessidade de se voltar para Deus, dos pecados da cidade. E prega, mas a cidade não estava preparada. E aqueles homens abençoados do Senhor são expulsos da cidade de Genebra, que estava corrompida. Eles vão para Estrasburgo, e ficam ali 3 anos pastoreando uma igreja. Genebra vai ao extremo da corrupção. Talvez algo parecido com o nosso Rio de Janeiro. Então pede Calvino para voltar. Calvino faz algumas exigências. Suas exigências são aceitas. E ele retorna em 1541 e fica até a sua morte. Genebra, que antes era totalmente devassa, corrompida, se transforma pelo poder da palavra de Deus. E o Estado quase se parece com uma igreja. É transformada a sua forma de viver, a sua ética. O progresso chega baseado nos princípios da palavra de Deus. Calvino foi talvez o homem mais importante da reforma. Se Lutero foi o coração, Calvino foi o cérebro. Calvino sistematizou as doutrinas, foi o consultor de todos os pastores e teólogos da época, foi o criador do primeiro seminário teológico protestante internacional, se é que assim podemos chamar. Foi o pai da academia, foi o reformador internacional, porque todos os demais reformadores vinham beber aos seus pés, tal era seu conhecimento, sua firmeza, sua capacidade de sistematização dos ensinamentos, de organização. Calvino influenciou não só a igreja, mas a política, a economia da cidade. Calvino formou missionários para o mundo, inclusive para o Brasil. Ele enviou para o Brasil, a pedido de Villegagnon, 14 missionários, que infelizmente, missionários reformados que chegando ao Brasil foram traídos pelo próprio Villegagnon, que ficou conhecido como Caim da América. Porque esses
reformados, missionários, foram mortos em terras brasileiras, com a ajuda e mão, consentimento e ação de Villegagnon. Na Inglaterra, Deus levanta Zwinglio. Na Escócia, Deus levanta um homem chamado John Knox, que com a perseguição da rainha Maria Tudor foge para Genebra. E vai ficar em Genebra com Calvino, que vai aprender aos seus pés, mas com a morte de Maria Tudor na Escócia, em 1558, em 1559 ele volta, e em apenas um ano a Escócia se transforma em uma nação presbiteriana. John Knox, pai do presbiterianismo na Escócia e no mundo, era um homem de oração, fervoroso. Sua esposa o encontra em lágrimas, orando, dizendo: Senhor, dai-me a Escócia para Jesus, senão eu morro, dai-me a Escócia, ou dai-me a morte. E a reforma chega na Escócia, e Jesus alcança a Escócia. A oração de John Knox é atendida, e a Escócia se torna presbiteriana. Dizem os historiadores que a rainha certa vez expressou que preferia enfrentar um exército de 1000 homens a ter que enfrentar John Knox de joelhos dobrados, porque quando John Knox abria a sua boca em oração, os céus se abriam, Deus ouvia e coisas extraordinárias aconteciam na terra. Queridos, a reforma não chegou até nós sem lágrimas e sem sangue. E nossos filhos, nossos netos, nossa descendência, nossa geração precisa conhecer esta história, porque esta história é a história dos grandes feitos de Deus, como Deus ao longo dessa história, do período bíblico, pós-bíblico, até o nosso tempo atual, como Deus sustentou a sua igreja no meio a tanta perseguição interna e externa, no meio a tantos levantamentos e a tantas quedas, a tantos deslizes. Mas o Senhor sempre presente, sustentando a sua igreja. Esses homens, chamados de reformadores, eram homens comuns. Tiago diz: Elias era um homem semelhante a nós, e orou para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu. A diferença é que esses homens traziam no coração uma paixão por Cristo, pela sua palavra e pela igreja. Quando vejo o número crescente de desigrejado, de gente desistindo da igreja de Cristo, por razões banais, e outros dentro da igreja sem nenhuma paixão pela palavra, pela igreja, me entristeço. E digo para mim mesmo: não conhecem a história da igreja reformada. Não conhecem a história da igreja presbiteriana. Saímos da Escócia, passamos pela França em 1559. Na França se levanta a rainha Catarina de Médici, persegue cruelmente os cristãos protestantes, na França chamado de huguenotes, não de presbiterianos, mas chamados de huguenotes, mas o mesmo princípio. E certamente a maioria de vocês que participam desta escola bíblica ou que estão nos ouvindo já ouviram falar da fatídica noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, que por ordem da rainha Catarina de Médici e orientação do Papa da época, são mortos 70.000 huguenotes, 70.000 cristãos reformados numa só noite, um massacre, um banho de sangue na França. Protestantes franceses. Filipe II, rei da Espanha, genro de Catarina, aplaude sua sogra por esta carnificina e a incita a orientar e proibir os protestantes na França. E assim ela o faz lançando um edito proibindo que se comece uma forte, contínua e progressiva perseguição aos protestantes. Se nesse período você for para a Alemanha, os jesuítas vão começar na Alemanha uma guerra chamada Guerra dos 30 Anos, onde 13 milhões de pessoas foram mortas.
Em 1618 a 1648, um banho de sangue na Alemanha. Muitos dos nossos irmãos foram mortos por pregar, honrar o Evangelho, para nos legar o Evangelho tal como ele é. Certa vez uma moça procurou o reverendo Hernandes Dias Lopes e disse: eu gostaria de deixar a igreja presbiteriana por uma igreja melhor, por uma igreja que me empolgue mais, que me anime mais. E ele disse: você conhece a história da sua igreja? Ela disse: acho que sim. E ele disse: deixa eu sentar, contou a história. E quando terminou, ela em lágrimas disse: não se pode amar aquilo que não se conhece. Eu não conhecia além da história da minha igreja. Mas se você sair da Alemanha, desse banho de sangue, passar pela Holanda, você vai ver em 1618 e 1619 uma batalha religiosa. A teologia passa por um momento difícil. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estudar que em 416 Agostinho de Hipona enfrentou Pelágio no Sínodo de Cartago. Pelágio ensinava que o homem hoje é como Adão antes da queda, que ele não nasce escravo do pecado, que todo ser humano é livre para escolher o seu caminho como Adão antes da queda, e que o homem é quem escolhe a Deus e Deus não tem o direito de escolher o homem, e que o homem tem a capacidade de fazer o bem mesmo fora da graça de Deus. Agostinho então derrota as teses de Pelágio no Sínodo de Cartago em 616, mas agora em 1618 se levanta o semi-pelagianismo na Holanda, de volta. E aí o Sínodo de Dort se reúne, refuta os falsos ensinos. E resumindo bem a história, cria o que nós chamamos e conhecemos como 5 pontos básicos do calvinismo, que muita gente pensa que foi escrito por Calvino, mas não foi, foi pelo Sínodo de Dort, para refutar as heresias do semi-pelagianismo. Ali se finca um importantíssimo pilar da fé cristã. Mas vale-nos ainda nos deter um pouco na Inglaterra. A Inglaterra da fé reformada se expande para a Nova Inglaterra e que depois para os Estados Unidos. Em 1534, o rei Henrique VIII rompe com a Igreja Católica. Mas ele não rompeu com a Igreja Católica por uma adesão à doutrina reformada, por motivos doutrinários. Ele queria casar-se novamente, divorciar-se de sua mulher e casar-se com Ana Bolena, mas o Papa não consentiu. Ele queria um filho homem como herdeiro, e como o Papa não consentiu, ele rompe com o Papa e cria na Inglaterra a Igreja Anglicana, passando ele a ser chefe do Estado e chefe da Igreja. Ana Bolena não lhe deu esse filho. Ele casou-se 6 vezes. Nunca foi um reformado. Nunca conheceu profundamente as doutrinas reformadas ou apaixonou-se por elas. Mas em 1547 ele morre e deixa um filho de 10 anos, Eduardo VI. Eduardo VI começa a reinar na Inglaterra. E com 10 anos, não tendo plenas condições de reinar, os bispos da Inglaterra entendem que era hora de implantar a reforma protestante na Inglaterra. E Ridley, Latimer, Cranmer estavam ao lado do rei, começam a orientá-lo, a reforma começa a ser implantada, mas Eduardo VI, que jovem ainda, assumiu o governo e estava apoiando a reforma, morre precocemente, aos 16 anos, em 1553. Quem vai suceder, quem vai reinar, quem vai assumir o seu governo? Maria Tudor, sua irmã, conhecida como a sanguinária, inicia novamente uma forte perseguição e queima em praça pública estes 3 homens de Deus, de pensamento reformado, Ridley, Latimer e Cranmer. Quando Ridley
está ardendo em chamas, ele diz ao colega ao lado: coragem, Gatimer, coragem. Hoje estamos acendendo uma fogueira na Inglaterra que nunca poderá ser apagada. Não é o fogo da fogueira que nos queima, mas o poder do Evangelho que vai se arrastar por toda esta nação. E assim acontece. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse cedo, em 1558. Assume o governo da Inglaterra sua irmã Elizabeth, que tem um longo governo de 1558 a 1603. O primeiro decreto de Elizabeth é decretar a volta dos crentes que tiveram que fugir da Inglaterra para poupar a vida. Ao fugirem de Maria Tudor, inclusive John Knox, homens que fugiram para onde? Para Genebra, e que aprenderam com Calvino. Outros fugiram para a Alemanha, para a Holanda, onde a reforma já estava estabelecida. Quando esses homens voltam para a Inglaterra, eles fazem 4 exigências para retornar: uma teologia pura, uma liturgia pura, um governo puro e uma vida pura. Por causa dessas 4 exigências, eles são cognominados de os puritanos e desencadeiam na igreja da Inglaterra a mais importante e maior reforma protestante e avivamento que a Inglaterra enfrentou. Com a morte de Elizabeth, em 1603, Tiago I, chamado na Escócia de Tiago VI, Tiago I governa até 1625 e tenta fazer a Inglaterra voltar para o anglicanismo. Mas Tiago I não consegue. Com a morte de Tiago I, passa a reinar o seu filho, Carlos I, em 1625, e o seu primeiro ato é convocar o parlamento para guerrear e atacar a Escócia, que era presbiteriana, e transformar a Escócia em anglicana. A Escócia rejeita a proposta, não aceita a imposição de Carlos I, e ele então convoca o parlamento para levantar verba, para votar verba, para atacar a Escócia. Mas ele não percebeu que o parlamento era boa parte de puritanos, de reformados. E vale lembrar que os nomes são diferentes, mas o princípio é o mesmo. Os reformados na Escócia passaram a ser conhecidos como presbiterianos por causa do sistema de governo. Na França passaram a ser chamados de huguenotes. Na Inglaterra, de puritanos, e na Holanda eles se chamavam reformados. Presbiterianos, reformados, huguenotes ou puritanos significa a mesma coisa, todos têm o mesmo princípio da reforma protestante e do calvinismo. O parlamento então não aprova a intenção e o desejo de Carlos I. E ele inicia então uma guerra civil na Inglaterra. De um lado, o parlamento liderado por Oliver Cromwell, do outro lado, o rei Carlos I. Carlos I perde a batalha. Oliver Cromwell vence. E no meio dessa guerra civil, em 1643, o parlamento inglês convoca a Assembleia de Westminster. Essa assembleia, composta de vários teólogos, vários bispos e líderes, presbíteros, se reúne para produzir de 1643 a 1649, nesses anos todos, os nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Mais tarde, com a morte de Oliver Cromwell, a Igreja da Inglaterra volta a ser anglicana. O anglicanismo volta a reinar sobre a Inglaterra. Vale ainda observar que na Alemanha pós-guerra a Igreja começa a declinar, muita sequidão espiritual. Isso nos mostra que se não estivermos atentos à nossa fé, a Igreja corre o risco de perder a sua piedade. Corremos o mesmo risco que a Alemanha correu, de ter uma doutrina correta, uma doutrina sadia,
mas de perdermos a nossa piedade, a nossa vida com Deus, a nossa paixão por Deus e pelas coisas que Deus se apaixona. Foi o que ocorreu na Alemanha, e a Alemanha começa então um movimento para sair dessa sequidão chamado pietismo. O pietismo vai para um outro extremo, porque se reclama a ausência da piedade. Ele foge da ortodoxia, ele foge da doutrina correta, então passa a se ter uma piedade sem ortodoxia, passa a se ter um movimento chamado quáqueres, onde os quáqueres afirmavam que o importante não é a verdade objetiva da palavra, mas a experiência interior, a luz interior, e abre caminho para o misticismo dentro da igreja, que hoje é observado em muitas igrejas. Não importa o que diz a palavra, importa o que você sentiu no culto. As pessoas não querem pensar, elas querem sentir. O culto não foi bênção se a palavra, a verdade foi anunciada com clareza e pureza. O culto só vai ser bênção de acordo com o que você sentir. Bom pregador não é aquele que prega a palavra como ela é, mas o bom pregador é aquele que consegue arrancar lágrimas ou sorrisos do auditório. Na igreja verdadeiramente reformada, o sentir é consequência, podendo ocorrer ou não. Não se menospreza as emoções, embora alguns tentem fazê-lo. Não podemos menosprezar, mas a palavra de Deus é que rege a nossa vida. Spurgeon explica isso muito fácil, de uma maneira muito simples. Ele diz, imagine um carro que precisa levar pessoas para o outro lado. Mas para chegar ao outro lado, onde é o destino dos passageiros, esse carro precisa passar por uma estrada poeirenta. Ao passar na estrada de barro, o carro levanta poeira. Acontece, é incidental, mas não é o objetivo do carro. Se fosse uma pessoa com uma vassoura, faria esse trabalho muito mais fácil. O objetivo do carro é levar as pessoas ao destino, embora ele possa produzir poeira. Spurgeon diz assim, são as nossas emoções. Pode ser que ao sentir a presença de Deus, nós sejamos tomados de emoções. Pode ser que não, pessoas menos emotivas talvez não se emocionem tanto. O objetivo é cumprido quando a palavra chega ao coração do homem e ele é transformado por ela, com ou sem emoções. Já fiz casamentos onde os noivos se emocionaram no altar, onde o noivo cantou para a noiva chorou, e no ano seguinte estavam separados. Já fiz casamento de pessoas pouco emotivas, que não choraram, não houve tanta badalação, mas que estão juntos até hoje. Não se deve menosprezar as emoções de ninguém, mas não são as emoções que regem a vida do cristão reformado. Na igreja reformada, a experiência, o sentir, não é imprescindível. Na igreja não reformada é. Você sentiu, e aí, irmão, foi bênção? As pessoas não querem mais luz na cabeça, mais um calafrio na espinha, um agitar do coração. Se necessário, se apaga as luzes, se pinta a parede, se usa tecnologias para causar impacto, seja nos membros ou nos retirantes, quando se trata de retiro espiritual. O impacto que muitas vezes a palavra de Deus já não causa mais por ter sido desprezada, por ficar em segundo plano. Mas graças a Deus, em setembro de 1723, às 9 da manhã, um movimento chamado Moraviano, um movimento de oração que dura 100 anos, ininterrupto, vai despertar a igreja para a obra missionária, para o avivamento e para a oração, para a volta das Escrituras e a santidade. Esse movimento vai influenciar um grupo de estudantes de Oxford, John Wesley, George Whitefield. E quando surge na França um movimento chamado racionalismo, originário de René Descartes, penso, logo existo.
O racionalismo passa a ensinar, então, que só aceito como verdade aquilo que eu posso provar, o que eu não posso provar não é verdade para mim. E isso é aplicado à teologia, isso é aplicado à vida da igreja. Ora, como explicar o milagre? Como explicar a água transformada em vinho, a multiplicação dos pães? Deus criar todas as coisas do nada no espaço de 6 dias? Como explicar a cura de um cego de nascença? Nem ele mesmo sabe explicar. Ele diz, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Vem o iluminismo. A Bíblia começa a ser negada, os milagres são questionados, não se crê mais na palavra de Deus, não se acredita mais nas manifestações extraordinárias de Deus, começa uma descrença na palavra. E em 1739, a Inglaterra está falida. A igreja da Inglaterra está falida. A igreja dos avivamentos, a igreja da reforma, dos grandes reformadores, os pregadores pregam sermões vazios e depois vão para os bares, para as tabernas, beber vinho, se embriagar. Mas Deus nunca abandonou a sua igreja. Quando todos apostatavam da fé e quando todos apostavam no total declínio da igreja, através do movimento moraviano, esse grupo de estudantes de Oxford sentem o desejo de orar por um avivamento na igreja. John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley. E foi numa reunião de oração em 31 de dezembro de 1739, às 3 da madrugada, que os céus se fenderam sobre aqueles jovens. E cheios do Espírito Santo, eles começam a pregar e as igrejas começam a se encher de gente faminta de Deus. As praças ficam lotadas, as pessoas disputam espaço para ouvir a palavra de Deus, às vezes sermões de 1 hora, 2 horas, às vezes debaixo de chuva, mas elas não arredam o pé, porque o Espírito Santo os tornou famintas pela palavra. Fruto da graça de Deus, fruto da oração dos morávios. O avivamento varre toda a Inglaterra e chega no século XIX. A igreja está novamente vivendo momentos difíceis, de apatia, de desânimo, de mundanismo. E um jovem seminarista, ouvindo um sermão do seu professor, Charles Hodge, sobre missões, diz, vou para o Brasil. Seu nome era Ashbel Green Simon. Em 12 de agosto de 1859, chega ao Brasil um jovem culto, que fala inglês, mas não sabe o português. Ele fica no Porto para tentar aprender o português. Traz no coração uma paixão por avivamento, pela igreja, pela salvação e a doutrinação dos brasileiros. Faz uma escola dominical, uma escola bíblica no próprio navio onde veio para o Brasil. Faz um diário onde registra as coisas importantes da sua vida. Esse jovem prega a palavra, traz seu cunhado vai para São Paulo, desenvolver o presbiterianismo em São Paulo, e esse jovem planta então a primeira igreja presbiteriana do Brasil, hoje a Catedral Presbiteriana, ali na Praça Tiradentes. Esse jovem planta o primeiro seminário do Brasil, primeiro seminário evangélico no Brasil, produz o primeiro jornal evangélico do Brasil. Esse jovem vai aos Estados Unidos, casa-se, vem com sua esposa para o Brasil, sua esposa morre, lhe deixando uma filhinha de 9 dias. Esse jovem não desiste, insiste em pregar o evangelho aos brasileiros, a doutrina reformada. Oito anos apenas de serviço, e ele morre. Ao leito da morte, alguém lhe pergunta ao pé do ouvido, Simon, e o que será da nova igreja recém-nascida?
Ele diz: querida, Deus sempre cuidou da sua igreja. A igreja não é minha. E Ele continuará cuidando. E foi assim que a igreja chegou ao seu sexcentenário, aos seus 150 anos. Porque a igreja presbiteriana nasceu no Brasil e na Escócia debaixo de uma paixão por avivamento, pela salvação, pela doutrina sadia. Simon clamava a Deus por um batismo de fogo na sua vida para dar início à obra missionária no Brasil. Uma igreja que nasceu por paixão pelas almas perdidas e em tornar o Evangelho de Cristo conhecido. No século XX, o avivamento chega no país de Gales com um adolescente, Ivan Robert. Ele entra no gabinete do seu pastor, já idoso, e vê o pastor de joelhos, clamando: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, quebranta-me, Senhor. E ele disse: meu pastor precisa ser quebrado, eu preciso ser moído. E ele sai dali, e depois assistindo um culto numa igreja, enquanto o pastor pregava, o seu coração ardia, e ele, novo na fé, inexperiente, procura o pastor após o culto e diz: enquanto o senhor pregava, meu coração ardia, e eu não consegui ouvir nada do seu sermão, só ouvi uma voz dizendo: vai para a sua cidade, começa ali uma reunião de oração. Eu não sei se isso é voz de Deus, se isso é voz do homem. O pastor diz: meu filho, vai para a sua cidade, o diabo não manda ninguém orar. Começa uma reunião de oração. Ele vai para casa, inicia uma reunião de oração com os jovens da igreja, na segunda-feira. Eles perdem o senso do horário, oram das 7 da noite até as 10h30. Na terça-feira, a igreja em peso está na reunião de oração. Na quarta-feira, a multidão está na reunião de oração. No sábado, o comércio fecha na cidade, porque ninguém queria deixar de buscar a face de Deus. É Deus soprando, usando um adolescente, usando um jovem. O que Deus pode fazer no mundo, numa cidade, numa região, num bairro, através de um jovem, de um adolescente, de uma pessoa que se coloca em suas mãos. Em 6 meses, havia 100.000 pessoas convertidas naquela cidade, fruto da reunião de oração de Ivan Robert. Ele não era teólogo, não era pastor, apenas um jovem que se colocou nas mãos de Deus. Aquele avivamento varre o país de Gales, entra nas universidades americanas, vai para Xangai, através de Jonathan Gofford. De Xangai vai para a Coreia. O avivamento chega na Coreia em 1907 e a igreja cresce. Todos os presbiterianos do Brasil, não chegamos a 2 milhões de membros. A igreja presbiteriana da Coreia chegou na Coreia 28 anos depois que a igreja presbiteriana chegou ao Brasil. E eles têm mais de 10 milhões, enquanto nós não temos 2. A igreja presbiteriana do Brasil representa 0, alguma coisa por cento da população brasileira. A igreja da Coreia representa 23% da população coreana. Os presbiterianos representam na Coreia 75% de todos os evangélicos da Coreia do Sul. E quando todos os irmãos nossos brasileiros que foram lá perguntaram qual é o segredo do crescimento de vocês aqui na Coreia do Sul, a resposta foi só uma: oração, oração, oração. Por que sou presbiteriano? Por que sou reformado? Porque é uma igreja que honra Cristo e o seu evangelho. Sou reformado, sou presbiteriano, porque é uma igreja comprometida com a palavra e com a sã doutrina. Sou cristão reformado porque a história de Cristo e da igreja me ensina a amar essa igreja. Porque é uma igreja que tem por lema a igreja reformada sempre reformando, o que significa que a nossa igreja está precisando sempre se autoexaminar, se avaliar e voltar ao caminho sempre que necessário. De fato, nossa igreja presbiteriana do Brasil precisa de um avivamento. Para nos levantar da letargia, para nos colocar na linha de frente, para nos fazer mais apaixonados pela pregação do Evangelho.
O tema desta escola bíblica é a reforma continua. Precisamos nos voltar para Deus, para a sua palavra, amar mais a palavra de Deus, levá-la mais a sério. Não apenas declarar, mas enxergar a Bíblia como a voz de Deus. Buscar a Bíblia não para conhecimento apenas, mas para ouvir Deus. É curioso que até 1960 os crentes iam na igreja da Holanda. De 1960 para cá, os crentes não vão mais na igreja na Holanda. A Holanda da Reforma. A Holanda da Igreja Reformada. Os templos estão lá, mas o povo não está no templo. Para a tristeza nossa, se você for na Escócia, o templo principal de Edimburgo está lá. Se você entrar dentro do templo, você não vai ver um púlpito. Você vai ver um bar. A igreja está morta. Na Inglaterra, a Inglaterra de John Wesley, de William Carey, dos grandes avivalistas, dos grandes missionários, dos grandes avivamentos, 4% apenas dos ingleses frequentam as igrejas protestantes. Os templos estão sendo vendidos para museu, boate, mesquitas. Nos Estados Unidos, os templos estão se esvaziando. Os seminários foram tomados pelo liberalismo. A igreja brasileira está perdendo os seus membros. Ou nós temos uma igreja vazia, pregando a palavra, mas talvez faltando uma busca maior de Deus e do seu Santo Espírito e da sua palavra. Ou no outro extremo nós temos igrejas lotadas com multidões, mas onde não se prega o evangelho, onde não se prega a eternidade, onde não se prega a ética, onde não se prega o abandono ao pecado, onde só se prega prosperidade, cura e comercialização da fé, comercialização das bênçãos. Outras pregam a sã doutrina, mas como Éfeso, abandonaram o primeiro amor. Precisamos, como reformados, buscar uma reforma, um avivamento. Foi o hino que cantamos no início do culto, com o diácono Fernando. Venha, vem Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e por amor. Ó vem, nossas almas inflamar. Queridos irmãos, neste tempo em que o mundo busca afastamento de Deus, neste tempo em que no mundo ser politicamente correto é não ter um Deus absoluto, que como igreja reformada, como igreja do Senhor, como igreja cristã, como igreja presbiteriana, nós possamos buscar o Senhor, aprender com Cristo e com a história, até que o Senhor nos encha plenamente com seu Espírito. Até que Ele nos encha de tal maneira que nós possamos pregar o seu Evangelho com paixão e poder. O reverendo Hernandes costuma dizer que ou a história será a nossa pedagoga, ou a história será a nossa coveira. Aquela que há de nos enterrar, porque se não observarmos a história, podemos cometer os mesmos erros. O fato de ser uma igreja reformada não fez daquelas igrejas para sempre. Algumas fecharam, algumas acabaram, e tem sido assim na Europa, nos Estados Unidos. Não basta você dizer, eu sou um cristão reformado. É preciso olhar para a história, olhar para o projeto de Deus para a igreja, voltar a se apaixonar por Cristo, pela palavra e pela sua igreja, e lutar por ela. Homens deram sua vida, homens deram seu sangue, homens morreram por esta igreja, por este evangelho. Ore pelos muitos desigrejados em nosso país. Ore pelas igrejas lotadas em nosso país, mas sem nenhuma doutrina, sem nenhuma prática da palavra de Deus, onde as pessoas manipulam o povo, líderes, para atender os seus interesses, sejam eles políticos, financeiros, ou simplesmente de vaidade e poder.
Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Vinícius, você quer cantar algum solo, algum hino? Nós só temos o Vinícius hoje. Não, então nós vamos orar. Você traz a sua oferta ao Senhor neste momento, consagra em casa o seu dízimo. Mas mais do que o dízimo, sua oferta, consagre sua vida, seu talento, sua vontade de andar com o Senhor. Se você desejar se tornar membro da Igreja Presbiteriana, manda um zap para a gente, para os presbíteros, para o pastor, tem no boletim o meu telefone. A gente marca um gabinete, a gente orienta você. Se não, ore pela nossa igreja, porque nós estamos orando pela sua vida, estamos orando pelo Brasil, estamos orando pela sua cidade e pela nossa cidade aqui em Niterói. Nós vamos orar neste momento e o pastor Sérgio, como eu disse no início, foi liberado, mas nós vamos colocar ele no final do culto, cantando o hino Castelo Forte, o hino da reforma, para que você lembre. Porque este hino conta parte da história. E o texto inicial diz, obrigado, porque nossos pais nos contaram os grandes feitos de Deus. Hoje, através do culto da manhã e dessa escola dominical, você ouviu sobre os grandes feitos de Deus na história, sustentando a sua igreja. Por favor, ame essa igreja, ore por essa igreja. Não necessariamente a igreja presbiteriana, não necessariamente a igreja reformada, a igreja evangélica, a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Esteja ela corrompida como esteve algumas vezes na Idade Média. Esteja ela desanimada como está na Europa e na terra dos reformadores. Ou esteja ela cheia da graça de Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe a nossa igreja. Se você tiver liberdade e puder, aí onde você estiver, e quiser, dobre seu joelho. Ore neste momento pela igreja. Ore pela sua vida, porque você é a igreja de Cristo, você é a boca de Cristo, você é o braço de Cristo, a mão de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. E nosso país só vai mudar, nossa cidade só vai mudar quando nós assumirmos o nosso papel na história. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, envia, derrama abundantemente chuvas do teu Santo Espírito sobre a tua igreja, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, para nos levantar da letargia, da comodidade e nos tornar novamente apegados ao Senhor, a tua palavra, a vida devocional, a evangelização, a oração. Vergonhosamente, nossas reuniões de oração são pouco frequentadas, pouco assistidas, quer presencial, quer online. A oração não tem sido algo que tem incomodado e importado as nossas vidas. Até buscamos a tua palavra, mas cremos que o nosso buscar é intelectual, é algum outro interesse. Porque buscamos, lemos, estudamos, mas não mudamos. E a tua palavra tem o poder de transformar. A nossa vida de oração continua a mesma, a nossa vida de evangelização continua o mesmo marasmo. As pessoas passam por nós e nós não lhes falamos de Cristo. Nós falamos de tudo nesta vida, conversamos sobre tudo, mas não conversamos sobre o teu evangelho. Tem algo errado em nós e tu sabes melhor do que nós. Mas independente do que seja, só o Senhor pode consertar, só o Senhor pode restaurar, só o Senhor pode transformar, e essa é a nossa oração. Como diz a canção, vem visita, vem e fortalece a tua igreja. Vem aviva a tua igreja, ó bendito Salvador. Sem a tua graça ela murcha e fica sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas
ó Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça bendita de Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo, meu irmão. Seja com a tua casa, com a tua família, seja com toda a igreja do Senhor espalhada pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Se essa aula te abençoou, encaminha ela para alguém, encaminha o link para alguém que você queira abençoar. Se você não assistiu o culto da manhã, assista o culto da manhã. E se você puder, esteja conosco quarta-feira, presencialmente aqui no templo ou online, às 19 horas. Nós queremos orar por você e nós queremos que você esteja de joelhos orando por nós. A primeira igreja de Niterói precisa muito das suas orações. Por favor, não esqueça de nós nas suas orações. Uma boa semana. Que Deus te abençoe. Fiquemos com o hino da reforma, que conta os grandes feitos de Deus na vida de Lutero e na vida da igreja.